todo o plástico que foi produzido no planeta Terra até hoje ainda existe. Mesmo que já tenha sido transformado noutra coisa, mesmo que já esteja em microplástico, mesmo que já tenha passado para o mar, para dentro de um peixe, de dentro de um peixe para dentro de um humano, de dentro de um humano para os esgotos, ele ainda existe. Hoje em dia vivemos rodeados de plástico, mas o que é ao certo este produto e qual o impacto que está a ter atualmente no ambiente e nas nossas vidas? O plástico passou por um processo de transformação ao longo dos anos, desde um produto estritamente natural a um produto sintético produzido em larga escala. Os primeiros usos do plástico remontam à civilização olmeca há 3500 anos no México. Este povo usava o plástico presente na natureza para fazer, por exemplo, bolas de borracha. O primeiro plástico sintético foi desenvolvido no início do século XX e este material, se for comparado a outros como o vidro e o papel, passou a estar presente em grande parte dos nossos utensílios. A grande quantidade de plásticos produzida desde 1950 atingiu aproximadamente as 9 mil milhões de toneladas. Grande parte deste plástico acaba no lixo. Plásticos de uma única utilização, tais como palhinhas, sacos de compras e embalagens de produtos, são particularmente nocivos para o ambiente, com a agravante de que não são habitualmente reciclados, constituindo cerca de 40% de todo o lixo plástico. Estes plásticos atingem os habitats naturais, ameaçando a vida selvagem e poluindo assim as povoações em todo o mundo. Como é que caracteriza o panorama atual? Eu acho que as pessoas estão mais sensíveis, estão mais conscientes, as pessoas têm noção neste momento de que a utilização de descartáveis realmente tem um impacto ambiental elevado. Já há alguns comportamentos de mudança, agora não são suficientes. Não são suficientes se nós quisermos realmente mudar o panorama da poluição do plástico nos oceanos. Foi encontrada uma baleia morta nas Filipinas. Tinha cerca de 40 kg de plástico no estômago. Foi batido um recorde, mas não pelos melhores motivos. Em 3 dias foram recolhidas cerca de 30 toneladas de plástico numa praia na República Dominicana. O plástico que usas uma vez pode torturar os oceanos para sempre. Uma nova campanha da Organização de Conservação Marinha relembra que uma pequena ação mal pensada pode trazer danos irreparáveis na natureza. Pela primeira vez foram encontrados microplásticos em fezes humanas. Um estudo diz mesmo que as partículas podem já estar a afetar a cadeia alimentar da população. Atualmente existem mais de 5 mil milhões de partículas plásticas no oceano, o peso equivalente a 250 toneladas. Em 2050 prevê-se que haverá mais plástico do que peixes no mar. Qualquer mudança já vai tarde, claro que mais vale tarde que nunca, portanto mais vale fazê-la, para pelo menos tentarmos minimizar os estragos e adiar o máximo possível um fim. Muito pouco do que nós separamos para reciclar é de facto reciclável ou reciclado. E, portanto, começar a perceber que a reciclagem é uma coisa muito boa para descansar as nossas consciências, não é? Nós separamos o lixo e vamos pôr aos contentores separado e isso descansa-nos a consciência, nós ficamos convencidos que fizemos o nosso papel. E eu acho que isso já está provado que não é verdade. Não só porque as coisas não são recicláveis, como a maior parte das vezes vão parar a aterros, não é? Nem sequer chegam aos pontos de reciclagem. E, portanto, eu acho que, neste momento, aquela coisa que nós tínhamos dos 3 R's da reciclagem, não era? Que eram reutilizar, reduzir e reciclar, neste momento já são 5 R's e o da reciclagem é o último, porque nós deveríamos, antes de mais, repensar. Será que eu preciso de comprar isto assim? Será que eu tenho de comprar isto em plástico ou será que há uma alternativa ao plástico? Nem desde quando eu vou comprar leite, quando eu vou comprar manteiga, será que não há uma alternativa ao plástico? Repensar, recusar, não é? Que essa é uma coisa que também nos faz ainda alguma diferença, porque eu quando chego
se eu não tiver cuidado, quando eu peço um sumo de laranja, ele já vem com uma palhinha lá dentro, não é? Ou num copo de plástico. E depois então é que vem os outros, do reduzir, e eventualmente este R funciona melhor em inglês do que em português, que é o rot, que tem a ver com o apodrecer, com compostagem dos materiais, e só em último caso, se não houver mesmo uma alternativa, então reciclar. As sociedades de consumo usam muitos plásticos descartáveis, desde a palhinha ao cotonete, a embalagem do takeaway, o saco descartável, os pratos de louça descartável, as garrafas de água descartáveis. Portanto, há um grande recurso a materiais descartáveis nas sociedades de consumo. Nós estamos a carregar diariamente um caminhão de lixo cheio de plástico nos oceanos a nível mundial. E não estamos a recolher esse plástico nem a encaminhá-lo para reciclagem. Como o plástico dura pelo menos uns 400 anos, nós estamos a viver com aquele plástico que há anos, 60 anos atrás, colocámos no mar e ainda lá está. Nós estamos diariamente a emitir emissões poluentes para a atmosfera, estamos diariamente a descarregar emissões poluentes para os nossos rios e, paralelamente a isso, estamos a descarregar resíduos de plástico que têm um efeito na fauna que, por acaso, faz parte da nossa alimentação. Nós não podemos acreditar que o futuro do nosso planeta venha a transformar-se numa casa saudável para nós vivermos. E, portanto, é urgente nós percebermos que temos que mudar os hábitos. Esta data que nós inventámos, não é? Que se convencionou que o plástico X vai demorar 500 anos a reciclar, para já é uma convenção, porque não existe plástico há 500 anos, portanto ninguém tem essa prova. Conseguir ir ao supermercado. Eu consigo ir ao supermercado e venho de lá quase sem nada. Eu vou ao supermercado, por exemplo, às vezes apetece-me comprar um iogurte e saio do supermercado sem nada. Porque não encontro iogurtes sem ser em plástico. As grandes cadeias às vezes têm um em vidro, mas que depois tem açúcar e eu também não quero. Eu acho que as pessoas se passam com os produtos de limpeza que usam. Eu acho que as pessoas se passam completamente. É produtos para tudo e mais alguma coisa, é tiranódulas, é brilhantadores, as pessoas passam-se completamente. Tiago, eu acho que não mexi nada. Até agora não conseguimos nada sem ser plástico. Até nos supermercados biológicos, nas grandes cadeias, nós chegamos lá e está tudo em plástico. E lá está outra vez, dizer, mas nós reciclamos. Isso é um logro. A Assembleia da República Portuguesa vai abandonar o plástico descartável. Pois é, as tradicionais garrafas de plástico vão ser trocadas pelo vidro com vista a diminuir o impacto negativo no ambiente. O governo português vai também lançar um programa de incentivo à devolução de garrafas de plástico não reutilizáveis. Se devolver uma embalagem descartável, receberá um prémio. A implementação desta medida vai entrar em vigor até ao final do ano. Os supermercados entram na corrida contra o plástico
É o caso do Lidl e do Continente, que prometem abolir a venda do plástico não reutilizável até daqui a 6 anos. Vai ser proibida a venda de produtos de plástico de utilização única em toda a União Europeia a partir de 2021. A lei foi aprovada pelo Parlamento Europeu. As promessas de mudança são muitas, mas há uma questão que prevalece. Serão estas medidas suficientes? Não, não são. Acho que atualmente não. Acho que não, porque as medidas podem ser tomadas, mas as pessoas não as cumprem. Estás a par daquilo que se passa atualmente em relação ao plástico? Sim, estou. E faz alguma coisa para evitar o descartável? Para ser sincero, não. Não. Mas achas que eras capaz de ir ao supermercado e sair de lá sem nada embalado em plástico? Isso era um bocado complicado. Porquê? Porque há muitos produtos, não é, que nós precisamos para, alimentos e não só, que estão embalados com plástico. Se vocês repararem, os iogurtes, por exemplo, as embalagens de carne, os sacos da fruta, é tudo em plástico. Tem que se fazer alguma coisa, já devia ter sido feito, mas tem que ser feito ainda mais. Essa situação de retirar dos plásticos, na minha opinião, não é assim uma coisa de um dia para o outro. É preciso sensibilização, é preciso uma ação de sensibilização, comunicação, e os órgãos da comunicação social têm um papel preponderante nessa matéria. Se não acontecer uma mudança, o que é que podemos esperar no futuro próximo? Olha, não sei, muito mal mesmo. Não sei, vamos estar cá para ver. Mas coisas boas não virão, de certeza. Nós estamos a acabar connosco mesmo. Vai ser pior, sim. Catastrófico. No supermercado, normalmente tudo o que vem é sempre em pacotes e às vezes não são coisas que são recicláveis e às vezes não são coisas que é possível reutilizar de uma outra forma. E aqui a ideia é que as pessoas não tenham de ter aquela parte do pacote para que possam realmente fazer no dia-a-dia menos lixo. Pessoas que acabam por não fazer é realmente por uma questão de comodismo. É muito mais fácil nós irmos ao supermercado e agarrar no que precisamos e voltarmos, sem termos de pensar no que é que estará por trás daquilo, como é que aquilo é feito, onde é que foi feito, que consequências é que tem, porque nós utilizamos e é como se desaparecesse da nossa vida, mas na verdade não desaparece. E nós às vezes não estamos preocupados com isso, porque não nos é conveniente. Nós também não cuidamos do planeta como se ele fosse nosso e a nossa casa, e isso também fala-se pelo lixo que se encontra pela rua e pelas pessoas que deitam lixo para a rua. Tipo, eles não fazem isso na casa deles. Tu não entras na casa de ninguém e encontras pacotes no chão. É simplesmente porque nós estamos desconectados e estamos desligados de pensar que a nossa casa são aquelas 4 paredes e quando saímos para a rua aquilo não é a nossa casa. Mas tipo, a nossa casa só existe porque existe o lá fora. Nós só temos as 4 paredes porque existe o lá fora. Tu em casa não deitas lixo para o chão, porque aqui na rua haverias de deitar lixo para o chão. E então é um bocado... Acho que vamos ter que educar, mas não tenho a certeza que seja com campanhas. Ou seja, eu acho que vai ter que ser com legislação. Acho que a questão do aquecimento global e do mal que nós estamos a fazer ao planeta vai ter que ser uma coisa legislada. Só com campanhas de sensibilização ambiental não se vai mudar comportamentos, porque as pessoas, muitas, não estão sensíveis nem disponíveis para isso. Pode-se, em teoria, apanhar o plástico todo, pode-se tirar o plástico do mar, mas ele vai para onde? Porque a questão que nós temos aqui também um bocadinho é que nós usamos um bocadinho esta expressão do vai deitar isso fora. Não há fora. Mesmo sabendo que o problema não tem solução e que nós não vamos fazer a diferença ao ponto de conseguir salvar nada, eu acho que isso não nos deve desmotivar e acho que devemos fazê-lo lá mesmo. Ou seja, o que me motiva é perceber que, pelo menos da minha parte e daqueles alguns que estão à minha volta e outros que eu não conheço de lado nenhum, mas pelo menos da parte dos poucos que estamos a fazer esta mudança, pelo menos da nossa parte nós não estamos a contribuir para uma destruição maior. Não queria pintar o panorama demasiado negro, mas ele é negro.